Olá, ainda sou a aula de número 61 de programação em Python e nessa aula eu vou fazer uma comparação entre objetos e dicionários e vou falar de um método especial para objetos que é o método dict. Então vamos lá. Para mostrar a diferença entre dicionários e objetos e também as semelhanças que uh, tem entre eles, vamos criar um objeto pessoa, um dicionário pessoa, e esse dicionário ele vai ter a chave nome. Então aqui eu vou colocar Lucas, por exemplo. Ele vai ter um emprego. Vamos colocar, por exemplo, sei lá, ele é advogado. Ele vai ter uma idade, tem 20 anos. E umidade, ele vai ter uma cor de cabelo, por exemplo, preto. Que ótimo, que não está definido, que eu esqueci de colocar entre aspinhas aqui, que é para ser uma string preto. Certo? Então, beleza. Eu criei a minha pessoa. Se eu quiser, eu posso mudar o nome da minha pessoa. Por exemplo, mudar o nome dela agora para João. Isso eu faço sem grandes problemas. Eu posso acessar as chaves das minhas pessoas, os valores que estão na chave. Eu posso também pegar e criar novas chaves para minha pessoa. Por exemplo, além disso, ele vai ter um peso de, sei lá, 105 quilos. E aí agora, se eu quiser acessar a pessoa, você vê que ele tem uma chave peso também. Então, se você olhar bem para dicionário, não seria muito diferente de eu pegar aqui e criar uma classe pessoa. Essa classe pessoa, vamos criar uma classe vazia. Vamos dar aqui um pass. Eu sei que eu não falei do statement pass em Python, mas o pass fica basicamente para ele passar, tipo, tô criando uma classe pessoa, pass. Então eu não vou escrever nada aqui, você pode passar por esse código sem problema nenhum. Se eu deixasse aqui em branco, isso ia dar um erro, porque o Python está esperando que a gente escreva alguma coisa. Se eu coloco aqui pass, o Python não vai dar um erro, o Python sabe que eu não quero escrever nada. E eu posso fazer isso para funções, para loops, para blocos de decisão, onde eu quiser eu posso colocar pass. E mais para frente a gente vai ver mais vezes. Eu sei que eu não fiz uma aula só para falar do statement pass, mas é porque ele é um statement que é muito simples, muito fácil de entender. Então, ao longo das aulas vocês vão ver como ele funciona. Mas se eu fizer isso aqui e criar minha classe pessoa, então, por exemplo, eu vou criar aqui o meu Lucas. E ele vai ser uma instância dessa classe pessoa. Eu posso pegar e dar para ele o nosso atributo nome, Lucas. Posso dar para ele o nosso atributo emprego, que vai ser advogado. Enfim, posso ir passando todas as chaves que tem no meu dicionário para o meu objeto. E você vai ver que mais ou menos o meu objeto se comporta mais ou menos da mesma forma que o nosso dicionário. E não é para menos. Porque se eu pegar e der lucas.dict aqui, você vai ver que aparece aqui cor de cabelo preto, emprego advogado, nome Lucas, na forma de um dicionário. Então o que acontece? Dict é um método especial, assim como init é um método especial. Você já começa a perceber que os métodos especiais eles têm dois underlines e um nome de método bem definido, não é a gente que cria. E o que acontece? Em Python, os objetos que a gente cria, eles são armazenados
dentro de um dicionário. Agora, os objetos eles são mais vantajosos porque, primeiro porque é mais fácil da gente criar e lidar com eles do que lidar com dicionários. Você vê que a sintaxe das chaves, de colocar aqui strings ou os valores que sejam, ela é um pouco mais complicada do que a sintaxe do objeto. Além disso, é mais fácil eu criar diversos objetos, cada um com métodos diferentes, do que dicionários. E além disso, na aula que vem a gente vai ver herança, polimorfismo, essas coisas. A gente vai ver que com dicionários não dá para fazer isso, e com objetos a gente consegue ter esse negócio de herança também. Quando a gente vê encapsulamento, é algo que também não existe em dicionário. Então, basicamente, objetos eles são armazenados dentro de dicionários, só que eles possuem uma série de outras coisas que os tornam mais simples e melhores de trabalhar do que os dicionários. Mas por que é importante saber que os objetos em Python estão armazenados em dicionário? Mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhe, mas o fato de os objetos de Python estarem armazenados em dicionários torna Python uma linguagem um pouco mais lenta, torna o Python mais lenta, uma linguagem mais lenta do que as outras. Você já deve ter notado, se você pesquisou ou alguma coisa assim, que Python é uma das linguagens mais lentas que existem. Então, quando a gente estiver mais avançado, eu vou mostrar para vocês como acelerar Python. Então, eu vou falar para vocês para criar objetos que sejam armazenados em estruturas de nível da linguagem C ao invés de dicionários. Mas, enfim, tá aí mostrando para vocês o método especial dict da nossa classe. Além disso, uma coisa que eu precisava falar é que eu não mostrei para vocês o construtor de dicionário. Mas se eu quisesse, por exemplo, criar diversos dicionários do tipo pessoa, que a princípio a gente teria que copiar isso aqui, colar, mudar os campos e tal, eu poderia simplesmente dar dict aqui e colocar nome Lucas, emprego, advogado, idade, coloquei idade aqui, idade 20. E se eu criar isso aqui, você vai ver que ele vai criar para a gente o nosso dicionário da maneira como a gente queria. Então, o método construtor dict, ele ajuda a criar o nosso objeto dicionário já com as nossas chaves, sem precisar ter aqueles negócios de colocar aqui entre aspas, o que torna mais fácil você criar objetos a partir de dicionários, mas não o torna melhor do que usar classe, porque classe, por exemplo, a gente poderia ter um construtor bem definido para uma pessoa. Então, uma coisa que a gente não tem em objetos, em dicionários, são os parâmetros do nosso construtor. Por exemplo, se eu definisse aqui o construtor e aí dissesse nome, emprego, idade. Só para dar um exemplo, então nome, emprego, como sendo emprego, e idade, como sendo idade. Aqui def olá, self, print, olá, meu nome é %s, tenho %i, anos e sou %s. Aqui eu vou colocar nome, idade e emprego. Você vai ver que quando eu quiser criar um objeto tipo pessoa, eu sei exatamente os parâmetros que são necessários para criar o nosso objeto pessoa. Além disso, se eu der aqui, por exemplo, criar o Lucas de novo, como sendo a pessoa que tem o nome de Lucas,
que é advogado e tem 20 anos, e eu pegar agora e chamar Lucas, underline, underline, dict, underline, underline, você vai ver que eu ainda recebo os meus atributos do Lucas. Se eu chamar por outro lado pessoa.dict, então agora eu estou perguntando da minha classe, você vai ver que o que você vai ter, além dos atributos que são muito bem definidos para a minha instância Lucas, você tem aqui os métodos que a minha classe pessoa possui. Então, por exemplo, function pessoa.lá nessa posição. Então, a função pessoa.lá nessa posição. O atributo dict de pessoa, init, que é a função, a pessoa tem um construtor init. Aqui são umas outras coisas que a gente só vai entender mais para frente, mas enfim. O pessoa. As classes, além de armazenarem os nossos atributos, elas também armazenam os nossos métodos dentro de dicionários. Então, é isso, pessoal. Foi basicamente para mostrar essa comparação de dicionários e objetos e como eles interagem entre si, mais ou menos. Falar sobre como objetos eles são armazenados a partir de dicionários. Então é isso, pessoal. Não tem exercício. Na próxima aula vamos começar a falar de um tópico mais interessante que é herança. Então essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.